Bom dia a todas e a todos. Estamos ao vivo agora às 8 horas da manhã. Bom dia, professor Walter, tudo bem? Bom dia, Maurício. Bom dia a vocês que já estão ao vivo nos aguardando. Bom dia e nosso agradecimento ao Fábio, que está aí na retaguarda. E vamos tomar mais um café com imposto de renda, Maurício. Estamos prontos. É verdade. Vamos lá, então, que hoje tem bastante pergunta, bastante tema. Então, vamos começar aqui com Antônio Paiva Salgado. Ele é do Comitê Olímpico Brasileiro. Olha, a gente está pegando um público que não é só de contabilidade, né? Que legal. Se possui um apartamento e vendo, dentro dos 6 meses, compro outro fora do Brasil, posso me aproveitar da isenção dos 6 meses ou tenho que calcular o ganho de capital? Pois é. Muito bom dia, Antônio. Obrigado por estar conosco. Esse é o caso que está fora. A lei trata de alienação e de aquisição de unidades imobiliárias residenciais no país, no mercado brasileiro, porque é buscar o espírito da lei. Essa lei, que é a 11.196, conversão da MP do bem, ela tinha como objetivo aquecer o mercado de construção civil no Brasil. Então, óbvio que se a compra for feita para um bem lá fora, não há a aplicação da isenção que está contida no artigo 39 da Lei 11.196. Então, a resposta é que você deverá calcular o ganho de capital referente a essa alienação, claro, até pela complexidade do cálculo das reduções, utilizando o aplicativo GCAP do ano da venda. Perfeito, professor. O Paulo Coutinho, da Concorde, pergunta: previdência privada não foi informada nas declarações, poderá ter algum problema? É possível fazer atualização nas declarações dos bens? No final ele fala em bens imóveis, né? Me parece que são duas perguntas juntas aí, né, Maurício? Primeira parte, previdência. Segunda parte, ele está perguntando se pode atualizar bens imóveis. Começo pela segunda, que é mais direta. Por falta de previsão legal, ou seja, a lei não permite, eu não posso atualizar valor de bens imóveis. Nós tivemos um perdão amplo e restrito em 31/12 de 91, onde poderia ser atualizado todo o patrimônio sem qualquer contrapartida tributável. A contrapartida era um lançamento na ficha de rendimentos isentos. Depois, nós tivemos em 95 mais um ajuste de 23,26, só que foi na declaração do exercício 98, mas referente a 31/12 de 95, e depois disso, com o advento da 9.250, 9.430 e outras leis que afetam essas questões, nós passamos a ter a declaração pelo valor histórico a partir de 1/1 de 96. O que nós temos hoje é, no momento da venda de um bem que está, de um imóvel que está no patrimônio, você tem uma redução do ganho para compensar essa não atualização. Mas a resposta é: não pode atualizar. A primeira parte da pergunta, previdência privada ou qualquer outro bem e direito que deva estar na declaração de bens e que não está, a correção deve ser feita nas últimas 5 declarações, ou seja, período de decadência e prescrição. Não pode aparecer uma variação patrimonial só na última e você olha na anterior, não bate. Então, você tem que retornar no tempo e corrigir as 5 declarações, e é importante que esteja assim. Aqui um alerta: nem toda a previdência privada vai para a declaração de bens. Aliás, impropriamente chamada de previdência, que para mim não é, o VGBL é que vai na sua ficha de bens e direitos pelo valor histórico das contribuições, não eventual variação do seu saldo, etc. Só VGBL vai na declaração de bens e não é dedutível da base de cálculo do imposto. Já, se a sua aplicação for uma previdência privada
tradicional, que eu nem sei se é comercializada mais, se for o FAP ou FAPI, ou ainda se for o PGBL, não vai na declaração de bens. É dedutível até 12% do total de rendimento bruto e você controla apenas pela ficha pagamentos efetuados. Não lança o saldo lá na sua declaração de bens. Perfeito, professor. O Volmar, da Contabilidade Scalco, pergunta: criptomoedas. Sei que nos bens tenho que informar e tem código específico. Também sei que, em caso de alienar, vender, forma de apuração será através de ganho de capital. Não consegui pesquisar ainda a respeito, mas parece que, em alguns casos, elas são remuneradas. O detentor recebe um valor pela remuneração. Como lançar? Pois é, eu também desconheço, Volmar, a existência dessa remuneração. Uma análise, como gostam os juristas de dizer, perfunctória, bonito, hein? Como é uma moeda, o que ele tem é uma variação da cotação dessa moeda, né? Como um ativo, é claro que ele pode pagar o que lá no mercado de renda variável, que criptomoeda não é, mas dá para ter uma semelhança para a gente analisar, seria uma remuneração por algum motivo. Eu desconheço esse tipo de remuneração, mas se existir, precisaria fazer uma análise mais apurada, mas em tese não tem como escapar também do ganho de capital, e dependendo pode até ser um carnê-leão, mas eu prefiro descobrir, caso tenha a denominação, a que título, que papel paga essa, lá na renda variável chama de proventos, que é uma coisa mais característica de ações, etc. Mas eu também desconheço essa forma de remuneração e se tiver mais dados, me passe, por favor, que é um assunto novo. Ok, perfeito. O Reinaldo Dantas, da Ignis Contábil. Variação de investimento direto no exterior. Pois é, está extremamente abrangente. Eu recomendaria, Reinaldo, dê uma olhada lá no nosso perguntão. Eu continuo chamando de nosso, não porque estou na Receita, porque o perguntão é uma ferramenta de trabalho que a gente usa diariamente e eu recomendo a consulta. Por mais de 10 anos eu fiz parte do grupo que elabora esse documento e a gente tentava, e a Receita continua tentando, colocar uma abrangência maior possível e lá dá para detalhar imensamente. Então você vai ver pela pergunta 500 e alguma coisa, 540 e tal, mas a 601 a 602 tratam desse assunto e o exemplo chega a dar 4 páginas, exatamente por algumas exceções existentes. Primeiro, precisamos saber que investimento é, o que é, enfim. Mas passo uma regra geral para o tratamento dessa variação cambial. A lógica da variação cambial para conferir a ela isenção ou não quando o investimento foi feito originariamente em moeda estrangeira, tributa-se com ganho de capital o ganho em moeda estrangeira, faz-se a conversão, mas a variação cambial, que é comparar a moeda original com a nossa, ela é isenta e vai lá na linha 26. Então, se é originariamente um investimento moeda estrangeira, isento o ganho. Se for em real, aí pode ser tributável. Por isso, recomendo pergunta 601, 602, se a memória não está me traindo. Mas é isso mesmo, 601, 602 tem mais algumas ocorrências lá, falando de variação cambial, de conta remunerada, de conta não remunerada, etc. Ok. Bom, pessoal, nós não temos ainda nenhuma pergunta do chat. Nós vamos continuar aqui fazendo as perguntas das pessoas que se inscreveram. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir fazendo, para que não fique tudo no final e aí a gente não tenha tempo de fazê-lo, tá bom? Bom, a Vera Briz, da VS Contabilidade, ela fala evolução do patrimônio. Perfeito. Aí é uma questão até polêmica, né? Eu me lembro, eu não vou conseguir lembrar a data, foi muito tempo aí cuidando do imposto de renda, mas eu imagino que já passou até uns 10 anos,
que antigamente a Receita tinha a fichinha chamada Informações do Cônjuge. Vocês devem se lembrar disso. Por que a Receita excluiu aquilo lá? Porque, embora existissem orientações em como usar essa ficha, 90% fazia errado o preenchimento e atrapalhava. Aquele dado gerava uma falsa variação patrimonial quase sempre. Aí o que a Receita fez? A Receita pegou, eliminou a ficha. Ao invés de trocar o remédio, matou o doente. Pegou, eliminou a ficha. E fez o quê? Ela vai buscar a variação patrimonial. Então, no caso de uma declaração de uma unidade familiar, onde é tratada a unidade econômica, existe a perguntinha: possui cônjuge ou companheiro? Sim ou não? Respondeu não, morre ali. Respondeu sim, é obrigatório informar o CPF. Na outra, idem. Aí a Receita analisa os dois conjuntamente. Essa é a primeira ressalva. Então, a evolução do patrimônio numa unidade familiar, ela é sempre tratada conjuntamente, nunca isoladamente. Faltou caixa na declaração do marido, a Receita vai verificar se existe caixa sobrando em valor equivalente no da esposa e vice-versa. Mas é um cuidado, e depois no cafezinho eu acho que o Maurício pode dar uma explicação maior do que o Conferir faz com relação a isso. É preciso uma atenção toda especial à evolução patrimonial, ou seja, eu não posso ter um patrimônio à descoberta. A primeira hipótese que a Receita tem quando você tem uma variação patrimonial, que é a aplicação de recursos, e não tem a correspondente origem de recursos, é que houve omissão de rendimento. Isso é óbvio, a equação contábil vai fechar com uma renda que não foi declarada. Então, é algo que a Receita dá muita atenção. Tem, sim, que se atentar em cada ano para a evolução patrimonial. E a recomendação que eu sempre dou é: nosso patrimônio no imposto de renda tem que ser efetivo. Não é valor de documento, não é contrato. É quanto efetivamente eu desembolsei para que aquele bem ou direito ingressasse no meu patrimônio. Quando é feito dessa forma, a evolução patrimonial quase sempre estará correta. Perfeito. Vamos ler uma pergunta aqui do chat. A primeira pergunta aqui do chat é o Alisson Valtrick pergunta: operações em mercado Forex, como declarar? Pois é, o Forex é o chamado mercado binário, né? É mais uma daquelas operações que não tem regulamentação. Mas é, por analogia, um ativo que o contribuinte vai adquirir, vai apostar, etc, etc. Via de regra, são operações que ele faz e liquida como se fosse um day trade rapidamente, etc. Raramente você tem prazos longos. Se passar no seu patrimônio, tem que ser declarado lá na declaração de bens. A operação em si, ela não é regulada, portanto, não é renda variável, tem que ser apurado o ganho de capital sobre o valor que você eventualmente ganhar na sua aposta binária. Forex, a maioria das ocorrências você pega um ativo e aposta com outro ativo, que vai cair, que vai subir, e aí você leva o ganho ou o prejuízo conforme aquele ativo, via de regra commodities, se comporta aí no mercado mundial. Perfeito. O Cláudio Rabelo Tomás, da organização contábil Iara, pergunta: final de espólio, sem bens a declarar ou transmitir, quadro de dados da partilha, como preencher? Legal, muito boa essa pergunta. Bom, enquanto a nossa declaração de ajuste anual, que terá 32 milhões de declarantes este ano, ela tem agora, a partir desse ano, ou neste ano, 8 condições de obrigatoriedade, a declaração final de espólio só tem uma condição de obrigatoriedade. Qual é? Existência de bens e direitos a partilhar na data da morte, não na data do encerramento do inventário formal de partilha, nada disso. É na data da morte. Então,
Quando não existe bens a partilhar na data da morte, não existe declaração final de espólio. Ou seja, se naquele ano do falecimento, analisando as regras gerais, às 8, aquele contribuinte falecido tinha que entregar, será entregue a próxima declaração dele por um familiar, pelo inventariante, que se torna, em termos tributários, o responsável pela declaração, mas aquela será a última declaração daquele CPF. Hoje, a final de espólio tinha antigamente uma outra finalidade, que era baixar o CPF. Hoje não tem mais. Hoje, o CPF passa através de uma comunicação direta do cartório para o status de titular falecido. E já muda imediatamente. 2 dias, 3 dias depois que o óbito é registrado, já altera o cadastro na Receita. Então, este caso seu, essa dificuldade não existe, porque essa declaração final de espólio não precisa ser entregue. A sua declaração deste ano, seu falecimento ocorreu em 2020, será uma de ajuste anual com natureza de operação 81, que a natureza sim é espólio, mas a declaração é de ajuste anual e esse quadro não existe na de ajuste. Perfeito, professor. Vamos perguntar uma aqui no chat agora. O Davis Lima pergunta, deixa eu ver aqui, agora que eu fui fazer a pergunta mudou a tela. Como declarar o rendimento, 30% da ação, do advogado de uma ação judicial? Tá, eu estou entendendo que a pergunta vem do polo do advogado beneficiário do rendimento, né? Provavelmente recebido de uma pessoa física, sendo recebido de uma pessoa física carnê-leão, ou seja, tabela mensal, tributação ocorre o recolhimento até o último dia útil do mês seguinte do recebimento desse valor, ou sob qualquer forma tenha ficado disponível para ele, e é uma tributação normal na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física. Uma pergunta que de vez em quando aparece, que não tem nenhum sentido, é o seguinte: o advogado é a pessoa que intervém, é o responsável pelo sucesso ou insucesso de uma ação que se enquadre depois como rendimento recebido acumuladamente. Por exemplo, uma causa trabalhista. O que acontece? Para o beneficiário, para aquele que venceu essa demanda judicial, o rendimento é tratado como rendimento recebido acumuladamente, ou seja, vai dividir por 60 meses, conforme o prazo coberto pela reclamação trabalhista, aqui no meu exemplo. Para o advogado, é um recebimento pontual daquele mês tributado, como se fosse do mês, e de fato é. Enquanto a ação não se resolve, ele não tem o ganho dele. Então, não existe uma forma de atrelar o rendimento recebido acumuladamente do beneficiário da ação com o valor recebido pelo advogado. Perfeito. Vamos mais uma aqui do chat, da Lúcia Gato. Ela pergunta: a pessoa resgatou VGBL em 2020 e nunca declarou o valor acima de 40 mil. E agora? Bom, eu não sei por que ela citou 40 mil aí, porque... Eu acredito que seja rendimentos isentos, né? Isso. Que esse é o limite dos rendimentos isentos. Pois é. Né? Só que o rendimento do VGBL não é isento, né? A menos, lembrando que VGBL propriamente tratado como previdência, não é. Se você analisar profundamente, não é. É uma questão muito mais de marketing, de mercado, do que técnica. O que é o VGBL? O VGBL é um seguro de vida com prêmio por sobrevivência. No momento que eu contrato, eu já tenho um percentual que vai garantir a indenização no caso da morte, mas eu tenho o compromisso de que uma parte daquele valor, corrigido por um determinado índice, vai retornar para mim, caso nesse período que eu contratei o seguro de vida eu não faleça. É isso. O VGBL é só isso. Com relação àquela parte que é o sinistro, que é a indenização do seguro, quando ocorrer, claro que é isento. Agora, o VGBL, rendimento de VGBL, diferença entre valor aplicado e valor resgatado, é um rendimento tributável. Se a pessoa, por qualquer motivo, nesse período em que ela teve o VGBL,
estava obrigada a entregar a sua declaração de ajuste, é a mesma resposta que eu dei logo no começo, hoje. Você deve voltar aos últimos 5 anos e fazer constar lá na declaração de bens os aportes feitos, os depósitos feitos por seus valores originais. Se for um pagamento único, vai se repetir todos os anos. Se aconteceram aportes adicionais, em cada ano agrega-se o aporte feito. Tá bom. Eu vou fazer todas as perguntas aqui do auxílio emergencial, tá, professor? Até para a gente manter a mesma linha de raciocínio, tá? Legal. Então, o Danilo, da DL Treinamento, ele pergunta, se o contribuinte já devolveu o auxílio em 2020, ele precisa fazer a declaração de imposto de renda? Danilo, em tese, não. E vejo que ainda que ele receba alguma notificação, alguma coisa, ele deve se defender, mesmo que a Receita venha a entender que a declaração dele não foi entregue e seria um caso de obrigatoriedade, cobrar ou até gerar uma pendência no CPF, ele tem que regularizar apresentando a prova de que já devolveu o seu auxílio recebido. Quem já devolveu em 2020, mesmo quem devolveu no começo de 2021, em tese, não deve entregar. Por quê? Porque a causa da obrigação já não existe mais. Ele já devolveu e tá, se ele não tiver outro motivo, claro. Isso é importante. Perfeito. Aproveitando também, a Franciele Guimarães, da Pacioli, pergunta, auxílio emergencial, como declarar e quem deve devolver? Legal. Deixa eu só voltar à resposta anterior, Maurício, só por uma questãozinha aí. É lógico, essa é a orientação, está correta, mas conservadoristicamente. Quer evitar qualquer problema? Entrega a declaração, porque qualquer pessoa, mesmo desobrigada, pode entregar. E aí o risco zera já, não vai ter que fazer processo para eventualmente justificar por que não entregou, etc. É só uma recomendação, isso não está escrito na lei. Voltemos agora, essa aqui é mais genérica, né? Como declarar e quem deve devolver. Declarar, primeiro, o auxílio emergencial tem como característica, como natureza, rendimento tributável sujeito a ajuste. Portanto, aquele que vai declarar a sua declaração de ajuste anual este ano e recebeu, deve incluir o valor recebido como rendimento tributável sujeito a ajuste. Tem lá um CNPJ próprio, que você vai informar como fonte pagadora na ficha de pessoa jurídica. Essa é a situação daquele que recebeu e não tem que devolver. Aquele que tem que devolver, na própria declaração, no momento da transmissão da declaração, o sistema da Receita consulta a tabela lá do Ministério da Cidadania, Ministério da Economia, e detecta que aquele contribuinte, tanto titular como qualquer dependente constante na sua declaração, no ano de 2020 teve rendimento tributável sujeito a ajuste acima de R$ 22.847,76. Se aconteceu isso, aqueles valores recebidos tornam-se indevidos e, portanto, devem ser devolvidos. Sai um DARF para cada um que estiver na declaração titular e dependentes. O recolhimento deve ocorrer até 30/4, não é parcelável, tem que ser feito no total, e se por qualquer motivo não há concordância ou a pessoa já devolveu, não é questão do imposto de renda, é questão do Ministério da Cidadania, que tem que verificar o porquê está sendo pedido e se a pessoa foi vítima de fraude, tudo lá, denúncia, etc. gov.br/auxílio, repito, gov.br/auxílio, e você narra o ocorrido com você. Legal. Bom, vamos agora aqui às perguntas do chat referente ao auxílio emergencial. O Washington Assunção, ele pergunta, com o advento do auxílio emergencial, muitos estão eliminando dependentes que já estavam anteriormente na declaração. Como tratar isso?
Bom, vou dar minha análise, é uma opinião, mas embasada, quase 30 anos no imposto de renda. Primeiro, dependência é facultativa. Eu tenho as regras de quem pode ser meu dependente. Então, só pode ser se estiver lá na listinha do artigo 90 da Instrução Normativa 1500 de 2014. Não está lá? Não pode. Agora, estando lá, é facultativo eu colocar ou não na minha declaração. Claro, é importante que se entenda isso. A questão do auxílio emergencial não tem nada a ver com a Receita Federal, nada a ver com o imposto de renda, a princípio, quando nasceu lá em março, abril de 2020. O que aconteceu? São órgãos do governo, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Economia, que é onde, inclusive, a Receita está na estrutura, acharam a forma mais inteligente, digamos assim, de trabalhar, de tratar isso na declaração. Mas a Receita simplesmente está prestando um serviço para o Ministério da Cidadania. Não é ela que dita as regras. Então, para fins de imposto de renda, eu posso perfeitamente excluir qualquer dependente que recebeu auxílio que eu sei que, ao colocá-lo, vai dar devolução. Por quê? Porque eu tenho rendimento maior que 22.84776. E isso não tem nenhuma ilegalidade. Eu excluí o dependente porque eu posso incluí-lo ou excluí-lo conforme eu quiser. Eu posso declarar este ano, não declarar o ano que vem e voltar no próximo ano. Marido e mulher, o marido pode colocar o filho esse ano, o ano que vem é mais interessante aquele mesmo filho sair da declaração do marido e para a mulher, pode ser feito sem qualquer explicação, desde que leve todas as suas informações. Então, não vejo nenhum risco, nenhum problema sob o aspecto tributário. O Ministério da Cidadania, quem pagou o auxílio emergencial, pode fazer algum questionamento, que eu acho também que não vai acontecer. Por quê? Qual que é a lógica? Está pedindo para devolver. Eu, para não devolver, eu excluo o dependente. Eu também estou abrindo mão de um valor que eu teria de benefício. No mínimo, a dedução relativa à dependência. E pode haver um valor muito maior. Então, é uma opção que eu vejo que resolve a situação sem riscos. Perfeito. Temos uma última pergunta aqui sobre o auxílio emergencial, do Davis Lima, está no chat. Sobre o auxílio emergencial, retificar a declaração retirando o dependente por causa da devolução. Dá certo? O débito da devolução se exclui, considerando que ele por si só não ultrapassa o limite? Sim. Fechando, inclusive, a resposta anterior. Está resolvido, a retificadora resolve. Por quê? Porque a causa da devolução é a existência daquele dependente e a análise da declaração como um todo. A partir do momento que você exclui o dependente, não existe mais a causa para a devolução. Está sob o aspecto do imposto de renda, sobre o critério tributário, resolvido. Como eu disse, não dá para garantir que o Ministério da Cidadania amanhã analise família por família, ele tem condição, e cobre alguma coisa. Acho que não vai acontecer, tá? Mas, para o imposto de renda, excluir o dependente, exclui-se esse débito, que é a devolução do auxílio emergencial. Perfeito, professor. Já passamos da hora do café. Então vamos tomar um cafezinho, porque ninguém é de ferro, né? Meu Deus. Bom, então saúde aí para todos vocês, tomando um cafezinho. Saúde. Bom, professor, qual que é a novidade aí da semana? Quais são os cursos que tem lá no Doutor IR, que está tendo aí uma busca muito grande dos profissionais? Fala um pouquinho aí para a gente. Pois é, para nossa alegria, esse começo de período de entrega, já estamos caminhando quase para a metade dele também, a demanda está bastante grande, nos deixando bastante felizes, retornos bacana de assinantes, exatamente o nosso principal produto voltado para o profissional da contabilidade, que é declaração erro zero. Eu chamo de treinamento para diferenciar daquele curso avulso que a pessoa adquire, paga uma única vez, tem o seu atendimento pelo período em que ele tem acesso ao curso, mas é aquisição única. É esse produto que existe, e vão continuar existindo outros cursos sendo lançados. Hoje eu tenho isoladamente o ganho de capital bem completo.
ele é voltado para o profissional também, mas, acima de tudo, para aquela pessoa que quer conhecer mais, não é profissional da área. Para o profissional da área, nós criamos esse treinamento Declaração Erro Zero, que é por assinatura. E lembrando, você que está acompanhando conosco, você que se inscreveu, mandou sua pergunta, ou se inscreveu para acompanhar, ainda que não tenha mandado pergunta, você, pelo seu carinho de estar conosco, ao adquirir esse produto, basta colocar lá no checkout, na hora de fechar a aquisição, o cupom em letras maiúsculas, conferir. Esse cupom te dá 30% para todas as mensalidades. Doutor Imposto de Renda está oferecendo 30% de desconto para você que está conosco pelo cupom conferir. O compromisso é mensal, ou seja, não gostei, é só não renovar na próxima mensalidade. E o que tem de diferente? Lógico, eu como professor adoro o treinamento, eu adoro o conteúdo, está lá, tem horas de conteúdo lá, tem acho que 18 aulas, e vão a cada mês, a cada período, a gente vai lançando mais coisa, já tem uma lista de conteúdos para gravar e colocar lá. Além desse conteúdo, que é importante, sim, o que eu vejo e tenho sentido o feedback dos assinantes, que estão gostando muito, é o nosso atendimento para tirar dúvidas do contribuinte, como nós estamos fazendo aqui. Só que dentro da própria plataforma exclusiva para assinante, chamado Consultoria Simplificada. Então, você adquire o conteúdo e o direito de ter suas perguntas respondidas ao vivo, de dentro da plataforma. Na próxima semana, Maurício, eu vou adiantar, vou dar um spoiler aqui. Na próxima semana já teremos a data, pode até já estar próximo. Nós vamos fazer mediante convite, mediante inscrição, nós vamos fazer, chama-se Conexão Doutor Imposto de Renda, esse momento de interação. Nós vamos fazer uma para convidados, limitada a 200 participantes, mas a gente vai divulgar com você aqui, vai divulgar para todo mundo, para que a pessoa conheça como funciona esse trabalho. Então, o seu escritório, a sua equipe, vai ter uma oportunidade de tirar suas dúvidas na medida que elas ocorrem. Legal, excelente, professor. Bom, muita gente está perguntando aqui sobre como obter o informe de rendimento do benefício emergencial do bem, da Lei 14.020. Então, meu amigo Gildo Freire, do escritório contábil Águia, ele escreveu aqui anteriormente essa pergunta e hoje está perguntando aqui no chat também. Então, como que não seria o correto e mais seguro para não incorrer em erros ter o informe de rendimento? Sim, sem dúvida. O caminho mais prático, e já está disponível desde o início do prazo, é através da carteira de trabalho digital. Basta entrar na carteira de trabalho digital, que tanto o benefício emergencial, que é a parte paga pelo governo, com recursos do FAT, e que, por falta de previsão legal, em contrário, é um rendimento tributável, vai se somar aos demais rendimentos tributáveis, tanto como aquele rendimento, aquela parte que é paga, que é a ajuda compensatória, que pela natureza, artigo 9º da Lei 14.020, que instituiu esse benefício, ele é isento. Então, se você entrar na carteira de trabalho digital, você tem todas as informações detalhadas das duas verbas, não só da que foi paga pelo governo, como também daquela que foi paga pelo próprio empregador e que é isenta, linha 26 da ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Perfeito. Bom, temos algumas perguntas ainda sobre espólio, né? Vamos tratar sobre esse assunto agora, professor? Pode ser, pode ser. Gilberto Freitas, da Freitas Contabilidade. Esposa faleceu, os bens estavam lançados na declaração do esposo, basta baixar os bens na declaração do espólio quando fizer a declaração de espólio final da esposa? Sim, veja, o cuidado que tem que se ter aí é o regime de casamento, tá? Primeiro. E aí se cometem alguns errinhos, o meu
A minha dica ontem, publicada nas redes sociais, foi exatamente sobre isso, lógico, pelo formato da publicação, é uma coisa muito resumida, mas não deixei de falar o cerne da questão, é que a declaração de bens tem alguns errinhos aí que prejudicam nesse momento. O primeiro deles, se o bem ou se os bens e direitos são comuns, independentemente de estar no nome de apenas um dos cônjuges ou conviventes, deve estar tudo numa declaração só, tá certo? Só. Não se divide bens comuns. O que se divide é eventual rendimento gerado por esses bens comuns. Então, na hora que chega numa declaração de espólio, fica estranho, porque tem bem que estava lá, está aqui, os bens devem estar numa só. No momento da ocorrência de um falecimento, eu tenho que analisar se é bem comum, todos esses bens já têm a meação de cara, né, que 50% é do cônjuge ou companheiro sobrevivente, e a outra parte vai ser partilhada entre herdeiros e legatários. Se existe bem privativo, pelo regime de casamento, que aí seria comunhão parcial, né, um bem que veio antes do casamento, ele é privativo, esse bem privativo vai ter o tratamento que o direito civil manda ter em termos de partilha, ou seja, ele não gera a meação, ele gera a situação de herança também para o cônjuge sobrevivente, de forma concorrente, e para os demais herdeiros e beneficiários. Mas a sua colocação aí está correta, atentando para a existência ou não de bens que não sejam comuns, porque a partilha deles é um pouco diferente. Perfeito. Paulo Afonso Sá, do escritório autônomo, ele pergunta, no caso de declaração final de espólio, o contribuinte faleceu em março de 2020 e o formal de partilha foi concluído em agosto do mesmo ano. Ele tinha imóveis alugados e apurava mensalmente o carnê-leão. O correto seria continuar pagando o DARF no seu CPF até agosto, e a partir daí, nos CPFs dos dependentes, de acordo com o formal de partilha, correto? Exatamente isso. Riscos dessa forma de realizar a declaração, que está correta, mas pode ter consequência. E isso é normal que acaba acontecendo. Quando eu tenho a situação do formal de partilha, existem imóveis que estão alugados e, portanto, produzindo renda, eu tenho que imediatamente avisar o administrador desse imóvel, imobiliário, etc., etc., para que, já a partir daquele momento, a própria imobiliária, se for preciso, e vai ser, faça uma alteração, um aditivo aos contratos, para poder fazer com que o valor já saia para cada beneficiário herdeiro, conforme o seu percentual. Mas o carnê-leão, no nome do falecido, ele se encerra quando se encerra a partilha, quando conclui-se o processo de transmissão causa-morte. Está exatamente correto, é exatamente isso que deve ser feito. Atentando para riscos de malha, caso tenha se demorado 1, 2 meses para comunicar à imobiliária, para passar a informar pela DIMOB a situação de fato e agora também de direito com o encerramento do inventário. Perfeito. A Dulce Maria Faloni, da Contabilidade Faloni, na declaração de encerramento do espólio, os bens da atividade rural que serão transferidos para o cônjuge meeiro deverão ser lançados como receita da atividade rural, como os dos herdeiros? Então, vamos lá. Bens da atividade rural, para fins de declaração de bens e de partilha, é somente terra nua. Perfeito? Você tem a terra nua sendo controlada e também transmitida, no caso da sucessão causa-mortes, junto com os demais bens. A parte que são bens da atividade rural, ou seja, bens que quando deram entrada não foram lançados como bens do produtor ou do empresário rural, esses bens são partilhados lá na atividade rural e transmitida para cada herdeiro. Mas são 2 pacotes distintos. Terra nua, declaração de bens geral, vai lá na partilha. Bens da atividade rural não aparece lá, estão na partilha
e vão direto para a ficha de atividade rural. Perfeito. Aqui no chat, a Dulce, ela completa a pergunta dela, né? Então, devem ser declarados e na declaração. No caso da meeira, eu entendo que não precisaria declarar desta forma, pois ela é meeira, né? Gostaria de saber se está correto o meu pensamento. Eu não entendi muito o que ele está... A questão da meeira é que a única coisa que muda para o cônjuge meeiro é que meação não é transmissão. Essa é a primeira coisa, mas que para o imposto de renda não tem muito efeito, tem mais efeito para o ITCMD, ou seja, meação não tem ITCMD. Por quê? Porque não está transmitindo um bem de A para B, ou seja, o T do nome do tributo é transmissão. Não há transmissão. Eu sempre usei esse termo, achava até que fosse da minha cabeça, e eu vi que o meio jurídico também usa. Você está atribuindo àquela pessoa. Atribui é o quê? Lá no cartório, antes era uma parte ideal, vamos pegar uma área de terra, parte ideal, por quê? Porque ele é meio, 50%, mas não sabe onde. Quando extingue-se a meação com o falecimento de um dos dois, atribui-se. A sua metade é essa aqui, essa área definida. Então, a única diferença para a transmissão do bem para o meio, atribuição do bem para o meio, transmissão para herdeiros e legatários, é essa. Não tem outro tratamento que seja diferente. Por quê? Porque já é da pessoa. Simplesmente agora não é mais um bem comum. Foi atribuído àquele cônjuge sobrevivente a sua metade, mas continua com o mesmo valor, continua tudo igual. Perfeito. Tem mais uma outra pergunta aqui da Bela Balaciano, aqui no chat. Bom dia, uma pessoa que faleceu em 2020 não tem bens, posso fazer a declaração como sendo já a final de espólio, ou tenho que fazer a declaração normal como espólio e ano que vem fazer a final de espólio zerada? Muito boa. Voltou o mesmo assunto. Eu acho que a minha próxima aula lá na plataforma vai ser final de espólio. Por quê? Porque há uma certa confusão. Final de espólio só existe, e a Receita ajuda nisso, tá? A Receita ajuda ao criar a figura, que para mim não existe, de declaração inicial de espólio, declaração intermediária de espólio. Só existe final de espólio. Faleceu, se deixou bens a declarar, eu tenho uma primeira declaração, que vai ser uma declaração de contribuinte falecido. Só isso. Tudo igual. Demorou para terminar o inventário. Eu vou ter mais uma, mais duas, mais 10 declarações de ajuste anual de contribuinte falecido. Espólio, efetivamente, é só a final, que é o encerramento. Para o seu caso, não há bens a inventariar, não há declaração final de espólio. Portanto, a declaração a ser entregue agora em 2021 será a última declaração para esse CPF, onde o sistema já foi impactado pelo registro do óbito e, portanto, já está como titular falecido. Lá no preenchimento, que é pela declaração de ajuste anual, você coloca a natureza da ocupação 81, que é espólio, que é falecido, e, naturalmente, o sistema não vai pedir mais a ocupação. E essa é a última declaração. Encerra tudo aqui, o ano que vem não tem declaração nenhuma. Perfeito. Bom, temos algumas perguntas agora, professor, sobre ações, né? Ações, bacana. O Pedro das Costa, ele pergunta, declarações de aplicações em ações, né? Ele pede aí uma explicação, não é uma pergunta, né? Tá. Falha a minha. gente dá uma geral aí. Aí tem outras aqui que eu acho que é interessante a gente já ler, porque a gente junta. A Deise Correia, né, também pergunta sobre ações. Aí nós temos aqui do Eustáquio Newton da Costa, que fala como declarar compra, venda e lucro de venda de ações. E, por enquanto, aqui é só. Joia. E tem a Amanda Lugon, que como precificar declaração de pessoas que têm investimento em renda variável. Poxa, essa daí eu te ajudo, tá, professor? Joia. Agora eu estou entendendo como precificar. Como cobrar os honorários. Cobrar.
E depois, viu, no próximo intervalo do café, eu tenho uma informação bacana para essas pessoas. Então, vamos a uma rapidona e uma geral. Primeira coisa, o impacto de uma operação de renda variável começa lá na aquisição do ativo, claro. E não apenas isso. A aquisição de um ativo, ações, nós estamos tratando do mercado à vista, ações já é condição isoladamente para que o contribuinte declare, ou seja, independentemente do valor dessa aquisição, no ano da aquisição, comprou um lote pequenininho de R$500 de ações, naquele ano ele está obrigado a declarar. Não declarou, a Receita pode cruzar e cobrar multa pela não entrega. Vou operar várias operações seguidas em ações. Como eu controlo o estoque para declarar lá na minha declaração de bens e direitos? Ações são controladas por custo médio ponderado. O meu estoque vai possuir um custo unitário, que, se for uma única compra, é o valor total de compra dividido pela quantidade. Faço uma nova aquisição com valor maior do que o custo unitário que estava lá. Quando esse total entra no meu estoque, ele vai elevar o custo unitário de tudo. Por quê? Porque é custo médio ponderado. Adquiro mais um lote com valor menor, vai diminuir o custo unitário de todo o meu estoque. O que vai para a declaração de bens? O meu efetivo valor do estoque a custo médio ponderado em 31/12. No momento da venda, qual é o meu custo de aquisição? Aquilo que o meu custo médio ponderado apontar para que eu faça o cálculo e recolha o ganho de capital. Na venda, nós temos para o mercado à vista e também para ouro ativo financeiro, isenção pelo valor da alienação, o valor do ativo alienado, de até R$20 mil em cada mês. Então, significa que no ano você pode vender R$240 mil em ações e, independentemente do ganho que você tenha, esse ganho é isento. Outro cuidado, a ficha renda variável hoje existente na declaração de ajuste anual somente deve ser preenchida por, nós estamos falando de mercado à vista, não vamos falar dos outros mercados, vendas acima de 20 mil, onde haja ganho, ou vendas abaixo de 20 mil, onde haja prejuízo, porque o prejuízo tido numa operação isenta, ou seja, até 20 mil, ele é aproveitável para uma alienação futura no mesmo mercado e outros mercados assemelhados, desde que não seja day trade, você pode aproveitar esse prejuízo, mesmo que ele tenha sido de uma operação isenta. Agora, o seu ganho de uma operação isenta vai para a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Se você colocar o ganho ali na ficha de renda variável, a Receita vai entender que você está lançando um ganho e não recolheu o imposto e vai te mandar uma notificação. Basicamente é isso, uma visão geral. Controle o estoque para o custo médio, na hora da venda apura o ganho, caso não seja isento, o ganho para o mercado à vista é 15% sobre o ganho líquido, código 6015, recolhimento último dia útil do mês seguinte ao da liquidação financeira, não da operação. Explico melhor. No último dia de determinado mês, você emite uma ordem de venda. Está no mês, vamos pegar 30 de março. 30 de março você emite uma ordem de venda. Só que dia 2 de abril cai o valor da venda. Quando você paga só no último dia de maio, porque eu não conto a data da minha ordem passada para a corretora. Eu conto a data do crédito, da liquidação financeira, porque é o momento em que o valor ficou disponível. Último dia útil do mês seguinte, pago o imposto. Perfeito. E aí já responde também a pergunta aqui do Renato, da Jacaré Distribuidora de Alimentos, né? E tem mais mais uma pergunta. Os fundos de investimento imobiliários e as ações são lançadas na ficha de bens e direitos
pelo custo de aquisição. Quando adquirir um mesmo fundo ou ação com valores diferentes, como devo informar? Legal, é exatamente o que eu acabei de dizer. Cotas de fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário, tem o mesmo tratamento de ações. Ou seja, a cada nova aquisição, eu estarei alterando o custo unitário do meu estoque, porque é por custo médio ponderado. E mais, eu acabei não falando, é um pouco óbvio, mas é bom reforçar, porque tem muita gente começando a operar nesses mercados. Você não pode, lógico, misturar ativos. Lá no mercado tem muita palavra em inglês, chamam tickers. O que é um ticker? É aquelas letrinhas e algum número que representa a ação. Então, PETR4 é um Petrobras, por exemplo. Você não mistura PETR4 com PETR8 se existir. Cada um é cada um. Então, cada ativo tem que estar numa planilhinha separada. Você não pode misturar alhos com bugalhos, como diria o português. Perfeito, ora pois. Bom, vamos agora então à hora do pãozinho quente. Legal, hein? Vai lá. Tá. Fumacinha. Semana passada eu falei do pãozinho quente com mortadela, aí o Júnior, lá de Jaú, nosso amigo que está devendo um churrasco para a gente, reclamou. Ele falou que é mais chique pão de queijo. Eu falei, mas se eu gosto de pão com mortadela, por que eu vou ser chique nessa hora, né? Então, vamos com um pouco de mortadela mesmo, né? Cada um tem o seu gosto, né? Claro. Então, aquele pãozinho quente com manteiga, uma mortadelazinha, um café com leite, né? Não tem nada melhor, né? Bom, vamos lá, professor. Eu sei que o senhor tem um curso sobre ganho de capital, né? E nesse curso, como que funciona? Como que é esse curso aí? O curso de ganho de capital, ele está disponível na nossa plataforma. A gente utiliza a Hotmart para aquisição avulsa, né? O contribuinte adquire, passa a ter 1 ano de acesso. Existe um e-mail próprio para mandar suas dúvidas, a gente vai respondendo. A resposta é um pouco diferente, né? Não fazemos a resposta ao vivo como no outro. E o curso de ganho de capital, ele está dentro também da plataforma por assinatura. Esse é o nosso objetivo. Para o ano que vem, se Deus quiser, nós teremos um portal de conhecimento onde todas as áreas do imposto de renda estarão lá disponíveis, inclusive a ideia é ter níveis diferentes de assinatura, etc. Mas eu queria aproveitar o pão quentinho aí, saindo fumacinha, Maurício, para retomar um pouquinho a questão das ações. A correria fez a gente atrasar um pouquinho, mas nós queremos lançar um produto único, diferenciado no mercado. Nós estaremos lançando nos próximos dias a nossa trilha de aprendizado em renda variável. O que nós detectamos, os meus quase 30 anos de imposto de renda, atendendo plantão fiscal, que é a maior escola que se tem para você entender as dificuldades que os escritórios possuem, é que com o crescimento assim exponencial, vamos dizer assim, 82% de crescimento no número de pessoas que operaram em bolsa de valores em plena pandemia. Nós tivemos um crescimento de mais de 1 milhão de novos investidores em ações. Basicamente, entram no mercado à vista de ações, que é o menos complexo, mas também se aventuram em outros mercados. Então, nós estamos criando a nossa trilha de aprendizado em renda variável. Estou trazendo um reforço significativo, que é uma agente autônoma de investimentos, ligada a um grande escritório, de uma grande marca, de uma grande corretora, profissional com mais de 10 anos de experiência e que sabe tudo de mercado. Eu cuido da parte tributária, ela vai explicar as operações complexas de mercado. E juntos nós vamos oferecer a condição de cada escritório ter a sua equipe, depende do tamanho do escritório, vai ter um preparado, mas não importa, terá a sua área de atendimento em renda variável. E alerto, desse mais de 1 milhão de novos CPFs, a maioria marinheiros de primeira viagem, entusiasmados, não leram as regras antes, compraram ações,
acabaram, pelo entusiasmo, tendo prejuízo, não viram que deveriam entregar a declaração, não vão entregar. Agosto e setembro deste ano vai ter uma avalanche de pessoas com CPF pendente de regularização pelo motivo renda variável, ações. Estarão procurando os escritórios para resolver não só isso, como receber orientação de como tributar os seus rendimentos. Vai se chamar Trilha de Aprendizado em Renda Variável. Metade de abril, no máximo, a gente está no ar, 1 ano de curso para todos os escritórios. Ok, professor, muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre rendimento, sobre análise de caixa, sobre a parte de rendimento isento e não tributável. Depois a gente entra na parte de bens, que é onde o pessoal tem bastante pergunta também, tá? Então, o Robson Raul de Moraes, ele pergunta, análise de caixa, a Receita faz avaliação individualizada ou a situação conjunta do casal? Sempre conjunta, tá? A variação patrimonial, a insuficiência de caixa, a sobra de caixa de um e a falta no outro, sempre conjunta. Por isso que é fundamental que aquela perguntinha, possui cônjuge ou companheiro, lá na ficha de identificação do contribuinte, seja preenchida corretamente, que é por ali que eventual insuficiência de caixa em uma declaração se busca no processamento na outra declaração. Mas a análise é sempre conjunta, é o conceito de unidade econômica prevalecendo. A regra geral da declaração do imposto de renda para cônjuges ou companheiros é cada um declarar a sua. A declaração conjunta, que aí não precisa dessa análise, que está tudo ali, é uma opção. Então, por isso que a Receita coloca lá a perguntinha, por quê? Quem declarou em separado vai ser tratado como uma única declaração para fins de variação patrimonial. Perfeito. E o conferir, ele trata essa questão, tá? Então, o conferir, ele soma essa análise de caixa individual e também a do casal, tá? Então, tem lá um campo onde você faz toda essa análise automaticamente. A Malu Vieira pergunta, como tratar as receitas oriundas das MEIs sem contabilidade? Pois é, essa questão é um pouco polêmica, mas está clara a orientação, está clara a normatização. O MEI, eu até brinco que existe o simples e existe o simplíssimo. O MEI é o simplíssimo. Só que ele deveria até ter um tratamento um pouco diferente do simples e do presumido. Mas ele toma emprestado o conceito do lucro presumido de demais empresas, ou seja, artigo 15 da Lei 9249 de 2005. O que esse artigo diz? Que você vai considerar como lucro o percentual da sua atividade. E elenca lá uma lista, 8% para comércio, transporte de passageiros 16%, serviços, demais serviços, 32%. Então, o MEI fatura um determinado valor até o limite dele e distribui, porque isso equivale a um lucro. Então, vamos pegar serviço, que é um valor maior. 32% do que ele faturou é rendimento isento e não tributável. Mas o valor faturado menos esse montante é de natureza tributável na pessoa física do dono do MEI, daquele que tem o MEI. Então, você tem faturamento menos o percentual da atividade, menos despesas necessárias para que você mantenha o MEI funcionando. Sobrou um valor. Esse valor é tributável na declaração de imposto de renda. Perfeito. Se fizer contabilidade, você já coloca na pergunta, sem contabilidade. Se fizer contabilidade, da mesma forma que também o lucro presumido, você distribui aquilo que você comprovar, que você evidenciar como lucro, você distribui isento. Ok. O João Franco, ele pergunta, fiz um saque emergencial do FGTS em 2020, esqueci de declarar. Agora minha declaração já está na fila de restituição. Qual a probabilidade no futuro de dar problema? Excelente pergunta, João.
Veja, a primeira consideração aqui. O fundo de garantia é, por natureza de rendimento, um rendimento isento não tributável. Então, não muda o fato de ser saque emergencial, enfim, todo e qualquer saque de fundo de garantia é isento. Então, você não tem uma consequência tributária direta. A sua consequência é patrimonial. Esse valor não entrou no seu patrimônio. Eu, na sua situação, faria o seguinte, não sei qual o valor que foi sacado, etc. Foi aquele, acho que era 1.045, é um valor baixo, não teria consequências, mas se por qualquer motivo você for retificar sua declaração, aproveite e corrija. Ou espere sair sua restituição e depois retifica corrigindo. Se você retificar agora, você entregou cedo, com certeza, para receber a restituição, você vai para o fim da fila. Então, não retifique agora, porque não há uma consequência tributária direta, ou seja, é um rendimento isento. Se fosse tributável, tinha que retificar, daria malha. Não vai dar malha, risco é muito baixo. Agora, se puder retificar no futuro, depois que receber a sua restituição, faça, que aí você fica com a sua declaração 100% correta. Perfeito. Professor, já chegamos no horário, temos muitas perguntas ainda para responder. Temos mais meia horinha hoje? É mais um tempinho. Vamos fazer mais 15 hoje, que eu tenho compromisso 8h30, 9h30 hoje. Tá bom, então vamos mais lá. 15. Então vamos lá, vamos acelerar. Acelerar, então. Vamos. Adriana, MEI, devo lançar os valores relativos à contribuição previdenciária ou não? Na MEI. Bem, o MEI já, no recolhimento que ele faz, né, naquele recolhimento do MEI já está a previdência, já está tudo. Se for alguma contribuição previdenciária paga pela dona do MEI, pelo CPF que detém o MEI, ele vai lá na declaração, lógico que pode declarar, porque é uma contribuição previdenciária oficial, mas não seria no MEI. Eu não estou entendendo muito que recolhimento é esse. Deve ser da própria pessoa, porque o CIMEI, lá, o sistema do MEI que emite a guiazinha, ele já abrange todos os tributos a que o MEI está sujeito. Se for do dono do MEI, na declaração, sim, você pode se beneficiar dessa dedução. Perfeito. Temos uma outra pergunta aqui, a Lívia Freitas de Oliveira, da Jussara Freitas, pergunta, pode abater o valor pago do plano de saúde do MEI no IR pessoa física? Interessante. Pergunta boa, polêmica. Veja, se o MEI tem um CNPJ, se o plano de saúde aceitou aquele CNPJ como adquirente do plano, como estipulante do plano, e embaixo desse plano colocou as vidas cobertas pelo plano de saúde, claro que pode declarar em nome de cada beneficiário. O MEI é simplesmente o adquirente, o prestador de serviço de saúde, plano de saúde, hospital, etc., é o beneficiário do pagamento. Então, individualmente, porque na DMED eles vão individualizar por usuário, por beneficiário, você pode, na declaração, colocar tanto do titular quanto de dependentes, lembrando que eu só posso deduzir despesa médica de um dependente, ainda que eu pague essa despesa, se ele estiver na minha declaração. Se ele não estiver, eu só posso declarar a minha. Ok. Bom, a Tânia Souza pergunta, no caso de recebimento de juros sobre empréstimos à pessoa jurídica, devem ser tratados como rendimentos exclusivos na fonte, correto? E se a pessoa jurídica não fez a retenção? Tá. Bom, pessoa física emprestou a jurídica, a tributação segue a regra da renda variável, depende do da renda fixa, depende do prazo, então vai de 15 a 22,5, ou de 22,5 a 15, né, conforme maior o prazo, e seria um rendimento tributável, sim. Agora, como a PJ não fez a retenção, aí é complicado. A pessoa deveria tributar, só que ela não consegue tributar um rendimento que é tributação exclusiva. Ela teria que, se for assim um preciosismo muito grande, precisa ver valores envolvidos, tá?
teria que fazer um carnê-leão para poder recolher, mas o correto é pedir para a PJ retificar sua DIF, corrigir isso, para que fique correto. PJ pagando, ela tem que reter o valor. Perfeito. O Valmir Moreira dos Santos pergunta, dúvida, ação trabalhista, os honorários advocatícios podem ser abatidos do valor tributável? Sim. Valmir, aqui tem o cuidado que tem que se ter numa ação trabalhista. Bom, primeiro, a ação trabalhista tem 99,9% de chance de ir para a malha. Por quê? Porque, especialmente quando vira precatório, etc., porque a justiça dá a impressão que ela não gosta de passar as informações para o fisco. E quando vira precatório, não é mais a fonte pagadora original, a reclamada. Via de regra, ela fez um depósito garantindo, etc., etc., virou precatório, o que acontece? Você tem o pagamento sendo considerado do banco. É o banco que paga. Caixa Econômica Federal, se for órgão público, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, e via de regra, os dois também não informam corretamente. Então, malha vai acontecer sempre. Então, cuidado redobrado, porque a Receita vai fazer análise fina dessa situação. O que você tem que fazer? Uma reclamação trabalhista, ela reflete a gama de verbas que existe numa relação trabalhista. Ou seja, se eu estou reclamando diferença de salário, eu não vou receber só diferença de salário. Sobre a diferença de salário, tem reflexo de férias, tem reflexo de 13º e tem fundo de garantia. Então, na hora que sai a decisão, sai lá dizendo esse percentual é diferença de salário, esse percentual é férias, etc., etc. Ou seja, parte da renda vai ser tributável, parte da renda vai ser isenta. O que você tem que fazer na dedução do advogado? Proporcionalizar a dedução na mesma proporção entre rendimento tributável e rendimento isento. Ou seja, se deu meio a meio, metade é tributável, metade isenta dessa causa que o seu cliente ganhou. O advogado é dedutível só pela metade. Mesma proporção existente entre verba tributável e verba isenta é a que você usa para deduzir o valor pago ao advogado. Perfeito. O Alisson Valtric pergunta, o estrangeiro sócio de empresa no Brasil e não residente deve declarar as retiradas a título de lucros e dividendos? Existe obrigação de instituir um prolabore por conta da tabela progressiva do IR? Poxa vida. Bom, primeiro, deixa eu ler de novo. Deve declarar. Se ele é não residente, ele não declara. Primeira coisa aqui, não residente não declara em nenhuma situação. Perfeito? E eu acho também que não há essa obrigação. O que é prolabore? Embora hoje, com esse mundo conectado, eu posso estar na Finlândia trabalhando aqui no Brasil, né? Então, acabou aquela coisa de que não tem sentido, eu sou um investidor, se eu estou lá fora e a minha empresa está aqui. Hoje não, hoje eu posso administrar a empresa, fazer uma reunião por semana com o staff da minha empresa lá de fora, não tem. Então, poderia, sim, existir prolabore. Se existir o prolabore, a tributação é a tributação para não residente, ou seja, não é tabela, é 25%, não é tabela progressiva, tá? Porque o não residente, o prolabore é rendimento do trabalho por natureza, tributação 25% do valor e não tabela. E não declara imposto de renda em nenhuma hipótese. Não há declaração de ajuste, todo e qualquer rendimento é tributação exclusiva na fonte. Perfeito. A Fátima Macedo, da QSM, pergunta, tem um caso que o marido da cliente está nos Estados Unidos trabalhando e manda mensalmente um valor para ela, mas esse valor, obviamente, não é proveniente do trabalho dela. Como tratar este valor? Pois é um rendimento recebido do exterior. A primeira coisa a se verificar é o regime de casamento ou de união estável. Se o regime for comunhão parcial ou comunhão universal, se for união estável e não houver contrato em contrário, é o equivalente à comunhão parcial. Esse valor é simplesmente um rendimento comum do casal. Nenhum problema, nenhuma necessidade de declarar esse valor. Não é tributável.
Agora, nem pelo Estado, tá? Agora, se o regime for de separação total de bens, aí esse valor recebido é uma doação do cônjuge. E não é tributável pelo imposto de renda, continua sendo isento, mas pode ser não, depende do valor, né? Pode ser tributável conforme o valor pelo ITCMD. Se é regime comum, tranquilo. Perfeito. Temos várias perguntas agora sobre bens e direitos, tá? Esse eu gosto. Então, Tereza Teles, tem um cliente que comprou um terreno em seu nome para seu irmão. Ele que pagou, saiu da conta dele o pagamento do imóvel. Na escritura consta esta informação que o TED saiu da conta dele. Como lançar? Poxa vida. Bom, essas são as condições que a gente sempre, ao analisar, explica. No imposto de renda, na vida, vale a mesma situação. Cada CPF tem que cuidar dos seus rendimentos, dos seus pagamentos. Porque quando acontece essa situação de fato, você tem dificuldade para resolver. Quer dizer, se o irmão comprou, tudo está em nome do irmão, né? Ele comprou, ele fez tudo no nome dele para a outra pessoa que é o irmão dele. Está caracterizado aí uma doação, né? Ou precisaria formalizar pelo menos um contratinho de mútuo, alguma coisa, um empréstimo para o irmão, para que o irmão devolva depois e escape aí da tributação do ITCMD. Mas o valor de cada CPF, o valor envolvido, transacionado em cada CPF, tem que ficar naquele efetivamente. Ele que adquiriu, que vai entrar o bem no nome dele, porque fez isso em cartório. Ele não tem a renda. Quem pagou foi o irmão. Essa transação é equiparada a uma doação. Ou doação, ou aí um empréstimo. Um empréstimo. Né? Isso, o empréstimo é a saída para escapar do ITCMD, lembrando que numa fiscalização da fazenda estadual, ela vai exigir provas, documentos, etc., para tentar garantir também a cobrança dela. Tem que ser bem embasado aí essa operação. Isso, exatamente. Bom, o Osório, ele faz uma pergunta do escritório líder, ele faz uma pergunta bem interessante. Tem um cliente que vendeu um carro antigo, teria que fazer o ganho de capital dele. Só que por força do destino, no trânsito desse carro para a cidade do seu novo dono, o carro pegou fogo totalmente, não chegou a ser transferido para o novo dono. Faço ou não o ganho de capital? E dou baixa colocando o nome do vendedor na declaração para dar baixa. Caramba, a situação realmente sui generis. Bom, vou fazer análise com relação ao imposto de renda, óbvio. Se essa transação à vida, venda e compra, ela se concluiu, né? Se foram precavidos, se tinha um valor grande envolvido, deve ter uma seguradora aí garantindo isso. Eu acho que se é um bem que tem um valor alto, não ia sair na estrada sem seguro. Então, a seguradora que dançou na história, mas o ganho de capital houve. O negócio foi feito. Quem vai pagar o dano para o adquirente que perdeu o carro porque pegou fogo é a seguradora, já é uma segunda operação. Então, na minha visão, o negócio jurídico da venda para o novo adquirente que perdeu o carro pelo sinistro ocorreu. E se ocorreu, o ganho de capital deve ser concluído porque ele ocorreu no momento posterior. A venda já tinha acontecido. Perfeito. Concorda, Maurício? Pode dar sua opinião, concorda? É uma situação bem atípica. Precisaria analisar, né? Precisa analisar datas, etc. Tem que verificar se o negócio não foi desfeito a posteriori, exatamente. Porque o bem não foi entregue. Então, sim, tem que verificar se ele recebeu esse recurso ou não, né? Se ele devolveu esse recurso. Porque aí é só baixar o bem mesmo a título de prejuízo, né? Uhum. Bom, se há seguro, enfim, tem uma série de coisas. A análise precisa de mais elementos, mais dados para ficar perfeita. Aí é uma hipótese que eu dei. A Fátima Macedo, ela perguntou aqui nas perguntas que ela mandou pelo e-mail e também aqui no chat.
As parcelas pagas do financiamento imobiliário, eu considero na totalidade para acréscimo do bem, juros, taxas de amortização, seguros, etc. Perfeito. Há algum tempo atrás, acho que bastante tempo, mais de 20 anos, havia um preciosismo no sentido de que algumas verbas que compõem uma parcela não deveriam ser colocadas. Mas as verbas que não deveriam ser colocadas são aquelas que representam a menor fatia, zero alguma coisa. Então, hoje, até nas próprias orientações da Receita, está muito claro, o valor efetivamente pago pela parcela. A única coisa que eu não agrego é acréscimo pelo meu pagamento em atraso. Isso não compõe. Esse é ônus meu pagador que paguei em atraso. Agora, o valor da parcela, o valor principal da parcela, não excluo nada, vou somando todas as parcelas pagas em cada ano até a liquidação. Perfeito. Professor, chegamos aqui a 9h15. Que bom, hein? E aí? Eu tenho que me preparar ainda, que eu tenho um compromisso daqui a pouco, senão a gente iria mesmo, porque, como eu sempre digo, estou fazendo o que eu gosto, mas já fica o gostinho de quero mais para a próxima semana. Legal. Bom, nós vamos anotar todas as dúvidas aqui, né, que ficaram aqui em aberto. Perfeito. Tá? Bom, vamos então fazer a hora do bolinho quente? Então, vamos nós. Então, hoje vai um bolinho de chocolate, chocolate amargo, com aquela cobertura de chocolate também, ao leite. E nós vamos falar aqui na hora do bolinho quente, com um cafezinho, né? Sobre a parceria do Conferir com o Banco Original. Então, os clientes do Banco Original tem uma linha de crédito, né, para financiar, para capital de giro, enfim, a uma taxa de juros muito baixa, com 36 meses e 3 meses de carência para iniciar o pagamento. Então, nessa hora de pandemia, precisando aí muitas vezes de recurso, bem interessante. E também está saindo do forno, né? Nós estamos aí assinando aí o aditivo do contrato, vai sair uma linha de crédito para o cliente do contador. Então, o contador vai poder oferecer essa linha de crédito para o cliente pessoa jurídica e também para o cliente pessoa física. Aquele seu cliente que tem restituição de imposto de renda, né? Ele vai poder financiar o valor da restituição do imposto de renda em até 24 meses, vai ser diferente ao que tem nos bancos hoje, tá? Então, a gente vai lançar aí na próxima semana essas duas modalidades. Então, o Conferir pode sair até de graça para você, né? Basta você, eventualmente, oferecer isso para o seu cliente, e aí você vai ter um cashback em cada uma dessas operações. Nós vamos detalhar um pouquinho mais daqui para frente. Professor, mais uma vez, muito obrigado, né, pela sua participação aqui. Pessoal, consulte o conteúdo, os cursos, lá no site do professor Walter, doutorir.com.br, né? São conteúdos riquíssimos, né? Nós estamos vendo aqui que o professor realmente ele esbanja de um conhecimento maravilhoso, né, sobre imposto de renda à pessoa física. Então, professor, muitíssimo obrigado mais uma vez por esse trabalho voluntário que você tem feito. Não é um trabalho remunerado, eu quero deixar isso bem claro aqui a todos os contadores, tá? Então, é um trabalho voluntário que o professor Walter tem feito aqui junto com o Conferir. Então, muitíssimo obrigado. E fico à disposição no que o senhor precisar, tá bom? O senhor, maravilha. Manda para mim qualquer material, a gente vai fazer toda a divulgação necessária, porque, de fato, a gente contribui, né, para a valorização do profissional contábil, e o senhor nos ajuda a valorizar cada vez mais a profissão contábil. Muito obrigado, Maurício, pelo carinho de sempre. E lembrando a você que ainda está acompanhando, o cupom CONFERIR te dá 30%
de desconto nos nossos cursos. Utilize. Obrigadão. Aquele abraço. Valeu, pessoal. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até.